Meus irmãos, boa noite. Vamos começar esse tempo de adoração a Deus, né? E vamos orar ao nosso Deus. Quero ler também a palavra de Deus. Vamos cantar. Depois ouviremos a palavra e oraremos coletivamente, né, por necessidades comuns. Senhor, nosso Deus, bendito seja o teu nome. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Toda a terra está cheia da tua glória. Santificado seja o teu nome. Obrigado, meu Deus. Nós não temos, ó Deus, palavras e formas suficientes para agradecermos ao Senhor, ó Deus, por tantos benefícios que nos fez, nos tem feito e nos fará, ó Deus. Mas sabemos o quanto o Senhor, ó Deus, é misericordioso e bom. O Senhor, ó Deus, nos aceita, nos ajuda, ó Deus, por teu desejo e vontade própria, mesmo nós não sendo merecedores. O Senhor, ó Deus, cuida e nos abençoa com a tua maravilhosa graça. Muito obrigado por tudo isso. E louvado seja o Senhor, ó Deus, que não nos abandonou neste mundo, ó Deus, caídos, mas agora seguros, ó Deus, em Cristo Jesus. Muito obrigado. Estamos aqui então para adorar o Senhor. Recebe, ó Deus, a nossa adoração. Ouve, ó Deus, as nossas orações. Fala também ao nosso coração, meu Deus. E obrigado, Senhor Deus, por podermos adorar a Ti. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém. Salmo número 8. Ele fala da grandeza de Deus. Deus grandioso, maravilhoso, glorioso. E ao mesmo tempo também ele fala da pequenez do homem, né? O homem que é tão pequeno diante de um Deus tão grande. E Deus nos considera, isso é maravilhoso. Ele diz assim: ó Senhor, nosso Senhor, como teu nome é magnífico em toda a terra, tu que puseste tua glória nos céus. Da boca dos pequeninos e de bebês fizeste brotar força por causa dos teus adversários, para fazer calar o inimigo e vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem, para que te lembres dele, e o filho do homem, para que o visites? Tu o fizeste um pouco menor que os anjos, e o coroaste de glória e honra. Deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo de seus pés. Todas as ovelhas e os bois, assim como os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo o que percorre as veredas dos mares. Ó Senhor, nosso Senhor, como teu nome é magnífico em toda a terra. Graças a Deus, né? É uma verdade que nós podemos afirmar. Deus é magnífico, Ele é grande, Ele é majestoso. Quero convidar o pastor Antônio Carlos, ele vai nos trazer a meditação dessa noite. Vamos orar também por ele, por esse tempo de observação da palavra de Deus ao nosso coração. Senhor nosso Deus, nós o agradecemos, Pai, por esse tempo. Ansiamos, ó Deus, sempre pela Tua palavra. Nós a lemos em nossas casas, nós a ouvimos, ó Deus, em nossas caminhadas. Ó Deus, há tantos recursos, tantas formas, Pai, a Tua palavra está disponível para nós. E sempre que nós, ó Deus, viemos ao culto, desejamos ouvir a Tua palavra. Ela faz bem, ó Deus, ao nosso coração. Ela nos mostra, ó Deus, em como Te adorar. Ela nos mostra, ó Deus, em como fugir, ó Deus, das tentações e do pecado. Ela é o nosso refúgio, ó Deus, porque ser a palavra do Senhor
aquela, ó Deus, que nos protege. Feliz aqueles, ó Deus, que aguardam em seu coração. Então, muito obrigado, Deus, pela oportunidade de poder ouvi-la pela instrumentalidade do teu servo. Obrigado pela vida do pastor Antônio Carlos, ó Deus. O Senhor continue guardando ele, abençoando ele, sua esposa, sua família, ó Deus, trabalho na sua casa, todas as coisas, ó Deus, que envolvem o teu servo. Que o Senhor, ó Deus, preserve, que o Senhor cuide, que o Senhor dê direção. Agora, ó Deus, obrigado pela palavra que ouviremos. Em nome de Jesus, amém. Graça e paz, amado. Convido os amados irmãos a abrir a sua Bíblia para a 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 1 a 8. Me vou deter nestes versículos. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, dos versículos 1 a 8. Diz a palavra: Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitai de que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores do parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas para aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz, filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite. E os que embebedam, embebedam de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestidos da couraça da fé, do amor, e tendo como capacete a esperança da salvação. Dentro desse texto, a minha mensagem está falando sobre não durmamos como os demais. Paulo está aqui trazendo a consciência da igreja de Tessalônica, uma igreja que Paulo fundou com pouco tempo, dando na expressão de suas ações, do capítulo 1, versículo 8, Paulo vai declarar que aqueles amados irmãos eram laborosos, atuantes na sua efetividade daquilo que tinham ouvido acerca do Evangelho. E no capítulo 5, Paulo vai trazer aqui, dentro das questões que lhe foram apresentadas, alguns já não tendo tanta esperança, tendo começado até bem, mas mostrando uma atitude um pouco mais demorada, menos ativa no que concerne o Evangelho. E nesse contexto, Paulo está falando acerca da volta de Cristo. E nós mesmos, neste noite, falamos algo que nós queremos estar com o Senhor. Ó grande trino Deus, sim te adoramos nós, e só a ti. Santifica-nos, aos céus nos levará, e a glória dará contigo ainda. Nós não estamos lá, mas temos a promessa de um dia nos encontrarmos lá. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa do Pai. Jesus falando aos discípulos, logo após no capítulo 13 de João, a demonstração um pouco desanimada dos apóstolos, porque Jesus fala de sua morte, mas ele traz ali a esperança que eles não estariam só e a promessa também a eles que um dia estaria na casa do Pai. Eu sempre refiro no concernente a mim como cristão, eu não estou na casa do Pai, estou como peregrino, como no livro de Hebreus fala. Estou aqui num tempo, mas espero um dia estar na casa do Pai por todo o sempre. E é importante para nós anelarmos cada vez mais essa esperança eterna. Nós temos, dentro das oportunidades de todo o primeiro dia, todo o primeiro dia do mês, celebrarmos a ceia. E a ceia nos traz a consciência, né? E quando estamos comendo o pão e bebendo do cálice, nós estamos lembrando de a forma que a nossa salvação
foi executada, como ela se deu, e até que ele tenha. Né? Essa é a consciência da ceia. Né? Ela não vai nos tornar mais santo, mas mais consciente daquela promessa que Jesus declarou aos seus apóstolos e todos aqueles que vêm pregando essa mensagem da questão da volta do Senhor Jesus Cristo. E é importante quando Paulo fala sobre essa expressão de dormir, essa indiferença, esse pouco caso, né, que torna aqui no sentido dessa palavra. O cristão não pode estar dormindo, sendo indiferente espiritual, né, que caracteriza uma pessoa que vive sem Cristo. Nós temos, não vivai como os demais. Os demais o quê? Que não tem esperança. Né? Os homens estão colocando esperança em tudo o que se pode achar dentro da sua esfera humana. Mas o Senhor já declarou na sua palavra, ao fazer ali o trato na questão da videira, que ele disse que sem ele nada se pode fazer. O homem tenta, mas não vai conseguir, porque Deus não vai dar a sua bênção para aquele que não tem relacionamento com ele. E é nisso que ele chama também os cristãos nesse sentido. Os cristãos na consciência que eles tenham essa anelo para com a volta de Cristo. O cristão deve estar alerta e ativo e não parado. Como nós vimos, né, eu citei aqui no versículo 8, que os tessalonicenses eram operosos. Depois que eles ouviram o Evangelho, a Bíblia diz que o Evangelho repercutiu em toda a Acaia. A palavra repercutir significa produzir, né? Fazer-se ouvir. Né? Então, eles tiveram esta tarefa de alertar, de levar esta verdade àqueles que ainda não o conhecem. E é importante para nós também, como cristãos, né, e principalmente crentes que se acham que já tem uma certa carreira cristã, não vejo a vida cristã como carreira, mas eu vejo como uma questão do investimento que Deus nos deu nessa garantia de eternidade. Né? E muitas vezes nós começamos até bem, mas muitas vezes vai se afrouxando, vai se diminuindo a intensidade de levar essas boas novas de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós sabemos que fora de Cristo não há salvação, mas algumas pessoas acham que elas podem obter salvação fora do Senhor Jesus Cristo. E é por isso que Paulo, lembrando aos romanos, ele disse que na obrigatoriedade que o cristão tem, e falando lá em Romanos capítulo 10, ele fala até mesmo dos judeus, que o desejo dele é que eles viessem ser salvos. O desejo do meu coração. E a oração por Israel é a vossa salvação. Tu tens zelo de Deus, mas não tem zelo. E lá no versículo 14, do mesmo contexto, porque Paulo está falando a respeito dessa verdade, de trazer essa consciência salvítica àqueles amados, né? Ele fala como as pessoas vão ouvir. Então, há quem fale. Como falarão? Se não forem enviados. Eu e você que estamos aqui, que fomos salvos dentro de um propósito, de uma finalidade de Deus. Nós somos servos de Deus. Somos aqueles que Deus escolheu, não por causa de nós, mas por causa dele mesmo, porque Deus é amor. Deus é na sua justiça, na sua graça incomparável. Ele olha na eternidade passada e nos vê ali e nos traz no regaço do seu pastoreio. Baseado em quê? No seu próprio amor. Não na nossa capacidade. Aliás, as nossas capacidades sem a ação de Deus, ela não vale para nada. A intelectualidade, a capacidade, muitas vezes financeira, se alguns têm, ou se deposita nisso, não vale nada. Se Deus não abençoar. E é por isso que Deus traz essa consciência aos cristãos, deles não estar dormindo, não sendo indiferente. Cristo estava aí voltando, lá em Mateus capítulo 24, nós vemos algumas questões ali acendendo
quando Jesus estaria para retornar. Vivemos num mundo conturbado, um mundo bagunçado, um mundo totalmente incompreensível. Paulo, tratando isso com Timóteo, ele vai falar de tempos difíceis. Né? Verdade hoje já não é tão verdade. A mentira tem um absoluto, muitas vezes, dentro da coerência humana. E assim, a palavra de Deus vem se cumprindo. E nós que nos conhecemos da verdade, temos que trazer cada vez mais à luz essa questão da consciência, da letargia que alguns se encontram, do esmorecimento espiritual, da falta da atividade cristã. Não basta dizer eu sou cristão, mas tem que agir como cristão. A Bíblia diz que aqueles que dizem que são cristãos fazem o que Deus manda. O que Ele mandou? Pegar o Evangelho, ensinando as pessoas a guardar todo. Então é importante ter essas questões, não apenas o fato de pronunciar certas expressões bíblicas, mas tendo nestas verdades a sua atuação. Então, a forma da igreja, como a igreja está vivendo nessa dispensação da graça, tem demonstrado um comportamento de sobriedade acerca da volta de Cristo, aguardando cada dia dessa questão de anelo, né? Essa esperança. Né? Até acabamos de ouvir aqui no Salmo 8, quem é o homem? Para que Deus dê esse mundo. Muitas vezes o homem, na sua prepotência, na sua arrogância, na sua ação de achar o astro, mas quem é ele? Deus não tiver nenhuma forma. Então é importante, dentro desta questão de um dia estarmos lá, numa vida consagrada, temos também, dentro desse propósito, pelo qual Deus nos chamou. Né? E Deus nos chamou para sermos um ajuntamento denominacional. Deus nos chamou para ser os seus divulgadores, sermos as suas testemunhas, né? Dos fatos que Ele já fez em nossas vidas e está fazendo e o fará. Então, levando em algumas considerações, não dormirmos como os demais, né? Está inteirado sermos o quê? Advertido, avisado, informando e notificado. No versículo 1 e versículo 2 nós vamos encontrar isso. Mas, irmão, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Então está inteirado que Cristo voltará. A hora, nem o dia nós não sabemos, mas os sinais estão aí. Os sinais estão aí. E o mundo cada dia se atolando na sua lama do pecado, indo de mal a pior a cada dia. Então a aplicação da palavra aqui é a questão da vigilância. Vamos encontrar isso lá em Lucas, capítulo 12, versículo 35 e 40. E diante dessa expectativa da volta de Cristo, estamos vigiando e vivendo diante de uma expectativa da volta de Cristo, né? Piedosamente, ativos na obra, a vida de santidade, quando mesmo diz aqui o hino que nós acabamos de louvar, santificando para que um dia nós estejamos lá. Então, Cristo está voltando, está chegando. E é importante que nós estejamos atentos a uma vida de santidade, uma vida de piedade, uma vida de consagração aguardando. No versículo 4, 5, nós vamos ver, está informados que os filhos de Deus não devem ser o quê? Surpreendidos com o retorno de Cristo. Versículos 4 e 5 nos diz, mas irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão, porque todos vós sois filhos da luz, os filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Um dia nós nos encontrávamos nas trevas, mas pela misericórdia e graça do Senhor e a obra revivificadora do Espírito Santo, nós podemos ser trazidos a esta luz.
Jesus Cristo diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Isto é importante, esse compreender como os filhos da luz. E os filhos da luz, eles têm que brilhar. Demonstrando essa questão aonde estamos, dentro dessa intensidade de esperança, num mundo de trevas, num mundo que não tem a sua coerência naquilo que diz, naquilo que faz e naquilo que estão buscando. Mas os filhos da luz, eles têm essa compreensão. Lá no capítulo 4, versículos 1 e 8, nós encontramos essa expressão quando Paulo fala a respeito desta importância como nós, como os crentes, devemos estar tendo essa compreensão como filhos da luz, como devemos iluminar o momento em que nós nos encontramos, nas expressões, nas palavras, nas ações. Isso vai atrair as pessoas até Cristo através de nós. Nós somos a instrumentalidade habilitada no poder da pessoa do Espírito Santo. O filho da luz deve andar como filho da luz. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 12 ao versículo 14, nos diz isso. Filhos da luz devem andar como filhos da luz, mostrando isto, para que vós conduzis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino de glória. Por isso também, sem cessar, dou graça, pois havendo recebido de vós a segunda verdade, como a palavra de Deus, a qual também opera em vós os que creste. Então, esta operosidade nos filhos da luz, ela chega, ela traz esta compreensão àqueles que estão totalmente andando em treva e aqueles que não estão tão assim fervorosos para com as coisas do Senhor. O filho da luz, ele anda como filho da luz. O filho da luz reflete o evangelho inalterável. Ele se torna o quê? Um imitador. Paulo vai falar isso lá no capítulo 1, no versículo 6. E vós sois feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo no Espírito Santo, de maneira que foste exemplo para todos os fiéis da Macedônia e Acaia, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Exemplo, demonstração, mostrando como o filho da luz reflete o evangelho que não tem alteração, ele se torna um imitador, e o evangelho que chega a outras pessoas. Versículo 8 do capítulo 1 vai falar isso, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente a Macedônia e a Caia, mas também em todos os lugares a vossa fé com Deus se espalhou de tal maneira que dela não temos necessidade de falar coisa alguma. No terceiro ponto, nós temos aqui a importância de sermos, dentro dessa questão de não dormir como os demais, estar sóbrio e vigilante. Não dormindo, não sendo indiferente espiritual como os gentios. A expressão gentil aqui é perdidos, incrédulos, que não tem Deus. Versículos 6 e 8 vai nos dar aqui essa conotação. Dormir aqui faz a referência indiferente espiritual, caracteriza as pessoas que vivem sem Cristo, que não têm esperança. O cristão sóbrio, sobriedade, a qualidade que é sóbrio, isto é, moderado, ficando dentro do limite, sabendo, aguardando por mais situações, lutas e dificuldades que vamos encontrar. A Bíblia diz que nós vamos ter luta, vamos ter dificuldade, mas nós temos
no limite que tem de bom ânimo. Eu venci. Né? Então é importante, o sóbrio que bebe e come com moderação, sem exagero, o abuso. Dá o exemplo aqui de Daniel, né? De Ananias, Arias e Misael. Quando chegou na corte de Nabucodonosor, ele poderia comer da mesa do rei, mas eles tomaram a decisão de ser o quê? Moderado. E por serem moderados, eles atingiram um valor de determinação, de sobriedade, de inteligência, de capacidade, e Daniel Deus deu a capacidade de poder desvendar os mistérios e os sonhos. Nós somos de dia, ou do dia, e devemos ser sóbrios, revestidos da couraça da fé e do amor, tomando o capacete da esperança e da salvação. O versículo 8 vai nos falar isso no capítulo 5, né? Trazendo esta sobriedade, esse despertamento. Né? Paulo já tinha falado lá em Efésios 4, versículo 15, trazendo essa consciência também à igreja de Éfeso. Desperta tu que dorme, levanta dentre os mortos, Cristo os ilumina. Então é importante ter dentro dessa sobriedade. E no versículo 8, Paulo vai trazer também essa compreensão, né, de nós termos dentro dessa sobriedade e dentro desse despertar no retorno de nosso Senhor Jesus Cristo, como nos encontrará. Mas nós que somos de dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé, do amor, tendo por capacete a esperança da salvação. Né? O símbolo dessa capacete da esperança da salvação simboliza a proteção da mente e do cristão contra dúvidas e desânimos, medos e ataques espirituais. A esperança da salvação refere-se à confiança firme na libertação definitiva que ocorre na volta de Jesus, na salvação futura. Então essa é a questão desse despertar, muitas vezes como a igreja foi chamada, crendo também que essas palavras que serviu para a igreja de Tessalonicenses, toda a igreja de Cristo universal, né, precisa estar tendo esta avaliação pessoal de como estamos dentro desse retorno de nosso Senhor Jesus Cristo, como estamos sendo operosos dentro daquilo que já foi nos dado como capacitação. O Espírito Santo, ele nos capacita, né, dando a cada um, como ele mesmo conhece, como o Eterno que conhece os corações, né? Dentro de Salmo 139, nós vamos ver lá Deus que sonda o nosso assentar, o nosso levantar, de longe sabe os nossos pensamentos. O Espírito Santo também conhece. Ele sabe aonde nós podemos, dentro da obra destinada a realizar, dentro da capacitação, que o mesmo dá a cada um. Chegando ao final, dentro dessa questão, né, não durmamos como os demais. Algumas questões aplicáveis. Né? Não somos das trevas. Não somos perdidos para viver fazendo obras das trevas, nem ser surpreendido quando Cristo voltar. Versículo 4 nos chama a atenção. Assim como Jesus é a luz do mundo, somente aquele que segue pode refletir a verdadeira luz, porque segue a Jesus. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não dará em trevas. Como está a sua luz hoje, até quando Cristo voltar? O que vai manter o cristão alerta e vigilante até a chegada de Cristo são as formas que este Filho da Luz, sóbrio, que se manter dentro do limite, está utilizando os equipamentos de defesa. Refere-se à confiança firme na libertação definitiva que ocorre na volta de Cristo, se revestindo do capacete da salvação. Que Deus nos abençoe.
Obrigado, pastor. Bem encorajador. Desafiador também. Mas encorajador, meus irmãos, porque nós estamos nesse tempo de aguardar a volta de Cristo, né? Eu estava lembrando, enquanto ele expunha aqui, que quando Jesus veio a primeira vez, havia um anseio pela chegada dele. E aquela mulher samaritana mesmo falou, eu sei que o Senhor virá, o Messias virá, que é o Cristo. E quando ele vier, ele vai anunciar essas coisas que Cristo estava falando para ela. Aí ele vai dizer para ela, no capítulo 4 de João, né? Eu sou, né? Eu que falo contigo. João Batista, ele vê o Messias e ele reconhece que está diante do homem de Deus, o Deus que se encarnou. Mas não foi assim com todos. E eu fiquei pensando, fazendo essa conexão mesmo, né? Quando ele fala que não durmamos, sejamos dormindo, nós não somos das trevas, nós somos da luz, nós não somos da noite, somos do dia, para mostrar que em nós há a presença de Deus, através do Espírito. Nós somos regenerados. Então aguardemos, meus irmãos, essa volta do Senhor com um bom anseio cristão, com um bom desejo no nosso coração, de nós deixarmos nesse tabernáculo aqui e habitar para sempre com Deus, na perfeição que Deus já preparou para nós desde diante de todas as coisas acontecerem. Então, que bom, graças a Deus por isso. Uma mensagem bem encorajadora.